Dando sequência à nossa disciplina, estamos situados aqui exatamente no início, né, daquilo que, para a gestão da produção, vem a ser uma quebra de paradigma em relação à produtividade, né? 1767, James Hargreaves inventa a primeira máquina de fiar, que era uma máquina bem simples, que consistia em diversos fusos que eram movidos por uma roda e um gancho que segurava os novelos. Aqui já há uma elevação enorme em relação à questão da capacidade de produzir do homem, uma vez que até então o que existia para a produção de tecido era a forma artesanal de produção, né? Em 1776, Adam Smith introduz uma nova doutrina econômica que estava relacionada à busca de riqueza por parte das nações, onde, segundo ele, o governo, de forma alguma, precisaria intervir na economia. É mais ou menos os moldes do que nós temos hoje no Brasil, ou pelo menos a intenção do governo federal, que é interferir o mínimo possível dentro do mercado, dando possibilidade para que o mercado, a iniciativa privada, se organize, cresça e dessa forma possa estar suprindo as questões relacionadas ao emprego e à distribuição de venda. Também em 1776, James Watt, ele aperfeiçoa o motor a vapor, permitindo o uso desse motor na indústria, né? Tendo as fábricas de artefato de ferro e sendo a máquina a vapor o invento principal que dispara aquilo que tecnicamente se chama de gatilho para que aconteça a Revolução Industrial, né? Que nada mais era do que a inserção da máquina na presença das pessoas dentro das organizações. Aqui o mundo começa a criar novas formas de produtividade e a ganhar muito mais rapidez em relação aos níveis de produtividade também. Em 1790, Whitney, ele criou o conceito da utilização de peças. Interessante que antes ou até então não se trocavam peça dos componentes, não se trocavam peça das máquinas, né? Estragou a máquina, deu defeito, não presta mais, né? E isso aconteceu inicialmente na fábrica de mosquetes que eram vendidos ao exército americano. Então, criou-se uma mentalidade e um experimento de que, se desse defeito numa peça, automaticamente procuraria se substituir essa peça, né? Então, e testaria para verificar se o equipamento continuaria a poder ser utilizado. Observem que o homem está se descobrindo ainda, né, em relação às questões e à forma de produtividade. O homem está aprendendo o manuseio e também entra aqui aquilo que nós chamamos hoje de manutenção, né? Então, automaticamente se troca a peça e as coisas continuam a andar da mesma forma. 1882, interessante o que Charles Babbage fez, né, que criou a primeira calculadora, né, mecânica. Vocês podem verificar que nós estamos falando do século XIX, praticamente início do século XIX. E somente bem mais de 100 anos depois
da criação de Babbage, que ele desenvolveu a ideia do motor analítico, né? Vocês podem verificar que somente depois, bem depois, que a IBM conseguiu desenvolver uma tecnologia para colocar em prática o que Charles Babbage fez. Então, observem como o Babbage estava à frente do tempo dele em relação à questão daquilo que o mundo pensava em relação às necessidades. Então, o computador, a base do computador, a gente pode assim dizer, está aqui na criação da calculadora mecânica. 1856, né, já na segunda Revolução Industrial, o processo de fabricação do aço industrial, né, que por causa do baixo custo de produção, o aço logo suplantou o ferro, né, dando um novo ritmo e uma nova forma de produtividade. E o aço também se torna o metal básico na confecção de instrumentos e utilitários. Então, essa foi uma evolução enorme em relação à questão da produtividade de materiais de ferro ou a base de ferro que tinha até então. Muito mais rápido, muito mais leve e resistente também. Então, essa é uma contribuição enorme também para a produtividade e as indústrias da época. E aqui nós começamos a chegar nos dias atuais, a visualizar os dias atuais voltando do tempo, né? O aperfeiçoamento do motor a combustão, o Daimler se aliou a William Maybach na Alemanha, né? Depois de pesquisas, surge em 1876 a primeira patente europeia, né, para um motor, que eles até então estavam pesquisando a questão do ciclo dos motores de 4 tempos. Então aqui já começamos a visualizar os automóveis surgindo na vida das pessoas, né? Em 1880, logo depois, temos aí o Daimler e o Benz desenvolvendo em paralelo o automóvel, sem nenhuma influência de um invento sobre o outro. Então, quer dizer, os dois estão trabalhando, inventando o automóvel, sem um interferir naquilo que o outro está fazendo. E o Benz, nós temos aí, até hoje, as duas empresas, a Daimler está ligada à Chrysler nos Estados Unidos, né? E a Mercedes-Benz ainda operacionalizando aí forte e firme, né? E após o avanço na administração da produção, surge então a administração científica, que nós falamos na outra videoaula, com o Taylor, né? Que foi o principal pensador dessa teoria, criando novas formas de melhorar a produtividade, focando nas tarefas, como a gente tanto dá ênfase, né? Que gestão da produção, para quem não sabe, ou melhor falando de produção, foi a base da teoria de Taylor, né? Porque o Taylor concebia, na forma de ele observar e entender a organização, ele concebia a organização através da área de produção. Então, assim, chegava a visualizar uma organização trabalhando toda ela pensada e voltada, tendo por base a área de produção. Então, as outras áreas deveriam se organizar e se estruturar, tendo por base o chão de fábrica, né? A área de produção. E os exemplos das observações de Taylor, também falei rapidamente no outro slide, na outra videoaula, o estudo de tempos e movimentos, a especialização do trabalhador que estava relacionada à questão da divisão das tarefas, né? A supervisão funcional e a padronização das ferramentas e equipamentos. Falei também anteriormente que até então os equipamentos eram criados
a base da forma com que cada um dos trabalhadores desenvolviam as suas tarefas e atividades. Então, a partir daqui, já começa a surgir a questão relacionada a todo mundo utilizar a mesma ferramenta. Apesar de todo o seu valor, a teoria de Taylor, ela se mostrava incompleta, principalmente devido à questão da visão do homem nas organizações, né? Então, sofreu muitas críticas, e para ele, o homem deveria ser concebido como uma continuidade da máquina, e não era assim, né? Houve muitas críticas, e por isso que surgiram tantas outras teorias, né?